Bom, o primeiro teste que a gente vai fazer é aquela pergunta que a gente já está acostumado ali para perguntar se ele sabe como que ele deve agir quando for solicitado para analisar um exame. Então vamos perguntar assim: você sabe como deve responder ao ser solicitado para analisar exames laboratoriais? Então, você sabe como deve responder ao ser solicitado para analisar exames laboratoriais? Vamos ver como que o nosso GPT vai responder. Buscando na base de conhecimento, sim, eu sei. Ao ser solicitado para analisar exames laboratoriais, devo seguir rigorosamente as instruções para a análise de exames laboratoriais. Aqui estão os principais pontos que devo cumprir: identificar alterações comparando os valores com os de referência, fornecer explicações clínicas breves para os parâmetros alterados, sem estabelecer diagnósticos definitivos, sugerir diagnósticos diferenciais com base nas alterações encontradas, sugerir exames complementares quando pertinente, utilizar linguagem técnica objetiva explicando termos poucos usuais, gerar um resumo para registro no seguinte formato: indicar a data da coleta, listar todos os parâmetros normais e alterados com seus valores separados por ponto e vírgula, não incluir explicações, metodologias ou condutas nesse resumo. O texto deve estar em formato puro, sem formatação especial. Se você tiver exames laboratoriais para eu analisar, é só avisar, né? Então, ele fez um resumo aqui de todas as instruções que nós passamos e, ao que tudo indica, ele está apto aí para fazer essa avaliação. Vamos lá para os testes. Pessoal, antes de iniciarmos aqui os testes com análise de exames laboratoriais, né, eu estava quebrando a cabeça aqui como que a gente ia fazer essa dinâmica, como que eu ia fazer essa dinâmica com vocês, porque existem alguns problemas relacionados a isso aí, principalmente pela questão da proteção de dados sensíveis, né? Então eu queria fornecer esse material para vocês, exames laboratoriais para vocês fazerem o teste, mas tem toda essa questão dos dados sensíveis. Então aqui, ó, nós temos um PDF, tá? É um arquivo de PDF, tem 14 páginas de um exame laboratorial real, né? Então eu peguei e coloquei essa tarja preta aqui, tampando os dados do paciente, os dados do médico que solicitou o exame, né? E inclusive aqui até fiz aqui a anonimização também do farmacêutico, do bioquímico, para deixar sem nenhum tipo de identificação, né? E aí eu fiz isso em todas as páginas desse exame laboratorial aqui, para que a gente pudesse trabalhar. O que que acontece? É, no PDF, quando ele é anonimizado desse jeito aqui, essa tarja preta aqui, ela é só uma camada por cima, mas ela não esconde os dados que estão por trás. Então, por exemplo, ele ainda é um PDF, eu ainda posso selecionar o texto aqui, né? E se eu fizer assim, ó, Ctrl A, né, que ele vai selecionar todo o texto do PDF aqui, ele está pegando os dados que estão aqui por trás. Então, se eu copiar esse texto todo aqui e colar num editor de texto, o nome do paciente, o nome do médico vai estar tudo aqui, né? Então, eu não poderia simplesmente mandar esse PDF para vocês, né? E eu tive que fazer uma alternativa, um teste que é o seguinte: eu transformei esse PDF aqui em uma imagem, né? Então aqui ele é um JPG, isso daqui não é um PDF, é uma imagem. Então aqui sim eu não tenho nem como selecionar o texto, né? E muito menos é, nenhum software é capaz de ver o que está aqui atrás, né? É, então é uma imagem, né? Então com relação ao uso do PDF para análise direta do GPT e da imagem, pode haver alguma perda de informação, né? Porque o GPT, ele tem um sistema ali que analisa PDF, que analisa a imagem, entende o que está naquele PDF, entende o que está naquela imagem, né? Mas não é perfeito. Então pode haver alguma perda
de elementos aqui, de informações que ele não compreenda, né? Então, esse é uma restrição que a gente precisa passar para vocês antes de iniciar o teste. Então, eu forneci para vocês esse exame laboratorial aqui, as 14 páginas, mas no formato de imagem, tá? Porque se eu fornecesse como PDF, vocês iam ter acesso aos dados aqui atrás do paciente, e isso não fere a LGPD, fere os direitos do paciente, né? Então, o material que vocês vão ter aí fica como imagem. Então, tem essa ressalva aí que pode ser que ele interprete bem. Hoje em dia, o GPT ele já tem uma capacidade muito boa de analisar a imagem, mas pode acontecer de haver alguma perda de informação ali, né? Mas vamos fazer os testes aí para ver como que ele vai se comportar. E aí fica como sugestão para vocês, é, se tiverem aí um paciente, um amigo, ou o próprio exame de vocês mesmos, vocês podem fazer o upload do PDF, né? E pedir para ele fazer a análise daquele PDF, né? Para ter uma noção aí de como que ele se comporta analisando o PDF e não uma imagem, né? Ou o próprio texto, né? Se vocês tiverem um PDF, mas não quiserem que ele analise o PDF, vocês quiserem só copiar, assim, ó, Ctrl A, copiar o texto, que é mais garantido de que não vai haver perda de informação. Se vocês têm autorização do paciente, né? Ou se é o próprio exame de vocês, vocês podem fazer dessa forma. Mas enfim, então vamos lá. Eu vou mostrar a análise, vou fazer o teste fazendo o upload do PDF, né? Mas não deixando à amostra aí os dados do paciente, né? Vou fazer o teste copiando aqui o texto e vamos fazer o teste com a análise da imagem que é a que vocês têm aí para a prática aí dessa análise dos exames laboratoriais. Então é isso, esse recado antes da gente começar os testes aí com a análise dos exames. Vamos lá. Então, vamos fazer o primeiro teste aqui, né, com um upload de um PDF, né? Inclusive, assim, eu tive que regravar esse teste aqui pelo seguinte, porque eu coloquei o PDF aqui e pedi para ele analisar o exame e, como resposta, ele colocou aqui, ele colocou assim, segue a análise do paciente, do exame laboratorial do paciente fulano de tal. Porque, como eu falei, ele é capaz de ler o PDF e ler o que está aqui por trás, né? Então, eu tive que cancelar a gravação porque ele estava identificando o paciente, né? Agora eu fiz o upload do PDF novamente, deixa eu colocar aqui em modo tela cheia. Eu fiz o upload do PDF novamente, eu vou pedir para ele analisar o exame, mas sem identificar o paciente, tá? Então, vou colocar assim, ó, analise o exame em anexo, ponto. Não identifique o paciente. Pronto, para ele não colocar nenhum dado sensível aí do paciente. Então vamos pedir aqui para ele fazer a análise, buscando na base de conhecimento. Segue a análise do exame laboratorial com base nas instruções para a interpretação de exames laboratoriais. Análise clínica, ele está colocando ali, né? Hemograma. Todos os parâmetros da série vermelha e branca estão dentro dos valores de referência, exceto o RDW, 14,4%, discretamente acima do limite superior, 14%. Essa alteração leve pode sugerir anisocitose discreta, geralmente sem relevância clínica isoladamente, né? Plaquetas dentro do valor de referência. Glicemia de jejum, resultado 102, colocou aqui o valor de referência, né? Está levemente acima do valor de referência, classificado como glicemia de jejum alterada, conforme critérios da American Diabetes Association, né? Indica possível resistência insulínica ou risco aumentado para desenvolvimento de diabetes tipo 2. Sugere-se avaliação complementar com hemoglobina glicada, né? Ou teste de tolerância à glicose. Colesterol total, resultado 214, né? Valor de referência menor que 190 elevado, indica hipercolesterolemia leve,
devendo ser interpretado à luz do risco cardiovascular global. HDL, resultado 54, dentro do valor desejável. Colesterol LDL, resultado 84,2. Valor adequado para paciente de risco cardiovascular intermediário, meta menor que 100, ou baixo, menor que 130. Para risco alto ou muito alto, o valor está acima da meta terapêutica, né? Possíveis condições associadas: dislipidemia leve, hipercolesterolemia isolada, glicemia de jejum alterada, risco aumentado para pré-diabetes, necessária avaliação de risco cardiovascular global. Exemplo, score de risco de Framingham para definição de conduta. Sugestões de exames complementares: hemoglobina glicada, triglicerídeos, reavaliação do perfil lipídico em jejum, se necessário, avaliação clínica e antropométrica para estratificação de risco cardiovascular. Resumo para registro, né? Então ele coloca aqui o resumo para registro dos exames, né? E termina aqui, não, se desejar, posso elaborar o plano de acompanhamento ou um modelo de solicitação de exames complementares. Deseja prosseguir com isso? Tá, então, é, vamos fazer alguns comentários com relação a essa avaliação do nosso GPT. Então, aqui, né, só para mostrar para vocês que ele fez o resumo para o registro, conforme a gente pediu. Se a gente selecionar aqui, der um Ctrl C, sair aqui, vamos aqui em teste, a gente faz o Ctrl V e a gente tem os exames para análise, né? Aqui nós vamos fazer um primeiro comentário importante. Se vocês verem aqui, né, o PDF com os exames laboratoriais, a gente tem aqui, ó, hemograma, glicose de jejum, colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeo, ureia, creatinina, TGO, TGP, temos que mais? Parcial de urina, parasitológico de fezes, hemoglobina glicada, temos aqui vitamina D, T4 livre, que mais? Temos PSA total, PSA livre, TSH, né? E deve ter T4 a gente já falou, né? Então nós temos todos esses parâmetros aqui. Mas na avaliação dele, ele colocou só alguns. Quer ver? Vamos ver aqui no próprio o resumo para registro. Ele basicamente colocou o hemograma e o colesterol, né? É, e os outros exames ele não avaliou. Então, como eu falei, muitas vezes essa avaliação de um PDF, ele pode perder dados durante essa avaliação. Então, por isso, muitas vezes é mais seguro você pegar um PDF desse e fazer assim, ó, Ctrl A, que ele vai selecionar todo o texto do PDF. E aí você fazer, colar lá o texto e pedir para ele fazer a análise é mais seguro, né? Até que chegue um ponto em que a evolução da ferramenta, do GPT, fique com uma análise tão boa do PDF, e isso eventualmente vai acontecer, é que a gente não precise utilizar dessa alternativa aqui de copiar o texto e colar, né? Simplesmente fazer é, o upload do PDF. Então, esse é um ponto que eu queria comentar com vocês, né? Então, agora nós vamos refazer a análise desse exame, mas copiando o texto e colando, para a gente ver como que ele vai responder ali para a gente, né? É, Antes de fazer isso, né, só para mostrar aqui que ele colocou os parâmetros, falou os parâmetros que estava alterado, fez ali uma breve explicação, tudo como a gente pediu lá, como a gente solicitou, né? Então, nessa parte ele está fazendo de forma adequada, né? Desculpa. Então, voltando aqui para fazer o teste agora, colando o texto, né? Eu vim aqui, dei um Ctrl A para poder selecionar todo o texto e coloquei no editor de texto e removi a parte ali que identifica o paciente para ficar mais seguro aqui na hora de fazer a colagem aqui, né? E deixa eu colocar no modo tela cheia. E nós vamos agora colar o texto e pedir para ele fazer a análise, né? Vou escrever assim, ó, analise o exame laboratorial,
Tutorial a seguir. Dois pontos, espaço, colei. Então, colei aqui o texto, tá aqui o texto tá com os exames aqui, né, os parâmetros do exame, aqui no caso hemograma, enfim, mas ele tá todo, o texto todo tá aqui, tá? É, e agora nós vamos pedir para ele fazer a análise, vamos ver como é que ele vai, responder aí para gente. Bom, com base nas orientações fornecidas no documento Instruções para Análise de Exames Laboratoriais, segue a análise detalhada dos exames laboratoriais apresentados, né? E agora ele está colocando aqui, ó, identificação de alterações e interpretação clínica. Glicemia de jejum de 102, acima do valor de referência, né? Sugere possível alteração de homeostase glicêmica em conjunto com hemoglobina glicada, né? 5,7. Então, aqui ele já identificou a hemoglobina glicada, né? Classifica-se como risco aumentado para diabetes, pré-diabetes, conforme critérios da ADA, né? O glicerídeo, ele identificou, vocês lembram que da outra vez, quando ele avaliou só o PDF, né, que a gente fez o upload do PDF, ele não encontrou o triglicerídeo. Aqui ele tem o triglicerídeo. Então, apesar da gente ter colado o texto ali, o texto aparentemente está todo embolado para nossa leitura, né, para a leitura da máquina, ela consegue identificar cada pedaço do texto, saber o que que é, o que cada um quer dizer, né? Então, ele identificou o triglicerídeo, temos aqui o colesterol, a vitamina D, que ele não tinha identificado antes, ele colocou aqui, né? Inclusive botou aqui, ó, deficiência, valor inferior a 20 nanogramas por ml, caracteriza hipovitaminose D, né? As transaminases hepáticas, né, ou aminotransferases, como é o nome mais moderno, o RTW, né, aquela anisocitose ali discreta, exame dentro dos parâmetros normais, aqui ó, hemograma, exceto RDW, ureia e creatinina, HDL, adequado, LDL, compatível, com metas para risco intermediário, urina tipo 1, parasitológico de fezes, TSH, normal, T4 livre, PSA total e livre, a hemoglobina glicada, limítrofe, né, para pré-diabetes, sem critério diagnóstico de diabetes. Sugestões de diagnóstico diferenciais ou condições associadas. Síndrome metabólica, associada a hipertrigliceridemia, alteração glicêmica, possível esteatose hepática, né? Então, se fizer uma ultrassonografia, ali existe essa possibilidade. Risco aumentado para diabetes mellitus tipo 2, hipovitaminose D com necessidade de investigação da causa e correção. Sugestões de exames complementares a critério clínico, teste oral de tolerância à glicose, avaliação da função hepática ampliada, né, gama-GT, fosfatase alcalina, ultrassonografia de abdômen para avaliação de esteatose hepática, reavaliação da vitamina D após eventual suplementação. E agora, aqui, ó, resumo para registro, exames laboratoriais, a data da coleta, a mesma, né, e a gente vê que agora está completo, né, temos o hemograma, temos a parte da glicemia, hemoglobina glicada, o colesterol, né, a parte do lipidograma, né, incluindo o triglicerídeo, ureia, creatinina, tá aqui com seus valores, TGO, TGP, TSH, T4 livre, vitamina D, PSA total e livre, urina e parasitológico de fezes. Então agora a gente tem uma avaliação completa do exame do paciente. Agora sim, a gente tem aqui, vamos aqui, e a gente pode colar lá para fazer no prontuário do nosso paciente para fazer o registro. Então, dessa forma é mais seguro, pelo menos no momento atual, enquanto a ferramenta ainda está melhorando aí suas capacidades, né, de avaliação de PDFs e de imagem, né? Mas vamos fazer um teste fazendo o upload da imagem, né? Bom, estamos aqui de volta agora, no nosso assistente aqui para a gente fazer o teste utilizando a imagens, né? Então, os exames laboratoriais que eu enviei para vocês para que vocês pudessem fazer o teste é desse PDF aqui.
só que ele está em formato de imagem, né? Então eu transformei para imagem. Então a ferramenta que transforma o PDF em imagem, ela pega cada página dessa daqui e transforma numa imagem. Então foram 14 imagens, né? Tá, então como que nós vamos fazer essa avaliação? Deixa eu colocar aqui assim é, carregar do computador. Então, nós vamos aqui, ó, curso de IA na prática médica, né? A nossa pasta lá. Aí você vai vir aqui em prática, né? E em prática nós temos aqui uma pasta com exames laboratoriais. E aqui a gente tem as 14 páginas, sendo cada página uma imagem, né? E aí a gente vai fazer o upload dessa imagem e pedir para ele analisar, vamos ver como que ele vai se comportar. Aqui no caso, a gente não consegue fazer o upload de todos esses arquivos aqui de uma vez. A gente consegue fazer de no máximo 10, né? Então vamos selecionar tudo aqui, vamos tirar as últimas páginas, vamos deixar só as 10 primeiras páginas aqui. Vamos fazer o upload, esperar ele fazer aqui o upload, né? Terminar todos aqui. Acredito que ele já terminou todos. E aí vamos pedir para ele fazer a análise, né? Analise os exames em anexo, né? É sempre bom, você pode até botar assim, principalmente quando é imagem, quando você já diz o que que é a imagem, ele já direciona o olhar dele, vamos dizer, para o que ele deve fazer, né? Porque você pode colocar assim, só analisa as imagens em anexo, aí ele deduzir que é um exame laboratorial e tudo. Mas se você já passa essa formação no início, ajuda ali na interpretação da imagem, né? Então, analise os exames, eu vou colocar assim, laboratoriais em anexo, né? Vamos ver como que ele vai se comportar ali. Enquanto ele está fazendo a análise das imagens, né? Buscando na base de conhecimento. Com base na análise dos exames laboratoriais apresentados, seguem os achados relevantes organizados conforme as diretrizes para interpretação clínica e registro em prontuário. Alterações relevantes: ó, perfil glicêmico 102, a hemoglobina glicada 5,7, né? Aqui, perfil de lipídico, colesterol total, triglicerídeo, HDL, LDL, vitamina D, funções hepáticas, função renal, hemograma discreta anisocitose, né, 14,4, linfocitose relativa, mas dentro da normalidade absoluta, urina tipo 1, analisou até o exame de urina aqui, né? Parasitológico de fezes sem alterações. Interpretação clínica, dislipidemia mista, né? Glicemia de jejum, limítrofe, né? Botou aqui a hemoglobina glicada, hipovitaminose D, alterações discretas de TGO, TGP sem padrão de citólise hepática importante. Pode ser revalidado com fração gama-GT e outros marcadores hepáticos se clinicamente indicado, né? Exame de urina parasitológico de fezes sem alterações clínicas relevantes. Sugestões de exames complementares, se aplicável, ao caso clínico. Avaliação do risco cardiovascular global, né? Repetição da glicemia de jejum e ou realização do teste oral de tolerância à glicose, dosagem de gama-GT, fosfatase alcalina e bilirrubina se persistirem alterações hepáticas, né? A vitamina D em 8 a 12 semanas, né? E colocou o resumo para o registro, né? Então, aqui, né, vamos copiar aqui. Interessante é que a avaliação da imagem em JPG, ele, ele conseguiu identificar melhor do que avaliando o PDF, né? Então, provavelmente ali os algoritmos que eles utilizam para avaliar o PDF, né? Porque o PDF pode ter vários tipos de informações diferentes, tabelas, gráficos e textos, imagens, enfim. Então, é uma avaliação talvez mais complexa, não sei. Mas ele conseguiu aqui a gente fazendo o upload das imagens do- de cada página ali do exame, ele teve um bom resultado, né? Então é isso, essa parte dos testes aí da interpretação de exames laboratoriais.